Boa noite, graça e paz a todos. O texto da nossa meditação hoje se encontra em Lucas, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 20. Vamos continuar falando sobre João Batista. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Criador e sustentador de todas as coisas, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Louvamos o Teu nome pelos pregadores dessa Tua palavra, esses que têm os pés formosos. Como diz a Tua palavra, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, o Evangelho, as boas novas da salvação. Pedimos agora que nos abençoe, use esse pregador para a explicação e a aplicação do texto que iremos ler. No nome de Jesus, amém. Lucas, o capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 20. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que haveremos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Todos os cristãos sabem
o quão importante é a pregação da palavra. É importante para a nossa conversão. Interessante que até a contragosto de Jonas, muitos ninivitas creram com a sua pregação. A palavra de Deus é importante para a nossa conversão. A palavra de Deus é importante para o nosso crescimento na fé. Não é à toa que queremos no culto não apenas cantar e orar, queremos também ouvir a pregação da palavra. Por mais tempo que temos como cristãos, queremos mais pregação. Isso certamente é muito importante. A Bíblia fala que a fé, ela vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, o verso 17. Então nós precisamos da pregação. Nós precisamos de pregadores da palavra. E aqui nós temos o aparecimento público de João Batista, que se deu no 15º ano do reinado de Tibério César. Podemos estruturar o texto da seguinte forma: quando e onde João Batista começou seu ministério, verso 1 e 2. O que e por que veio João Batista pregando, verso 3 até o verso 6. A quem ele pregava, verso 7 até o verso 14, e a explicação de João quanto à sua identidade, verso 14 até o verso 18. Aqui ele fala de Cristo e Lucas adianta o fato de que João foi preso por Herodes. Depois, em outro lugar, fala sobre a morte de João Batista. João é o profeta profetizado. João Batista é o profeta profetizado. Ele tinha consciência de que as escrituras do Velho Testamento falavam sobre ele como a voz do que clama no deserto. Ele sabia que o texto de Isaías, capítulo 40, verso 3 até o verso 5, seria a sua principal mensagem. Como precursor de Jesus, ele deveria clamar: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João Batista era um pregador. Claro que chama-nos a atenção o fato de que ele veio batizando. Propósito, por isso é que ele foi chamado de João Batista, na verdade de João o Batizador. João o Batizador, pois o Batista aqui não faz parte do seu nome de batismo, não faz parte do seu nome de circuncisão. Batista é porque ele veio batizando e batizando muitos. Mas ele era essencialmente um pregador, que destacava o quê? A necessidade do arrependimento, a necessidade de produzirmos frutos dignos do arrependimento. E é sobre a pregação da palavra que eu gostaria de chamar a atenção de todos hoje. Vendo aqui João como um pregador da palavra de Deus. Esse que diz: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Alguns destaques quanto à pregação da palavra. Primeiro, para a pregação da palavra de Deus, Deus ele tem os seus escolhidos. Para a pregação da palavra, Deus tem os seus escolhidos. Aqui no texto nós temos Tibério César, imperador romano, ocupando o mais alto cargo do mundo da época. Ele que governava por intermédio de vários governadores, e aqui alguns são também citados, e estando os judeus debaixo do controle do Império Romano. Aqui temos Pilatos como governador da Judéia e o nome de 3 tetrarcas. Tetrarca era o governador de uma 4ª parte daquilo que lhe tinha sido conferido. No caso aqui, regiões
uma determinada região que foi dividida em 4. Temos aqui Herodes, temos Filipe e Lisânias. E aqui temos também 2 sumos sacerdotes. O texto cita 2 sumos sacerdotes, bem conhecidos, Anás e Caifás. É claro que só deveria haver um. Nenhum desses poderosos, conhecidos da época, foram escolhidos por Deus para preparar o caminho do Senhor. Certamente tudo está nas mãos do Senhor. Esses citados, que se acham poderosos, que se veem como poderosos, mas apenas, bem sabemos, o Senhor é o Todo-Poderoso, o seu poder está acima de todo o poder. Ele é soberano, de modo que faz tudo de acordo com o seu propósito e faz com que o seu propósito seja cumprido. E para a pregação da palavra, preparando o caminho do Senhor, esse que teve essa honra de ser o precursor de Cristo Jesus foi João Batista. Essa honra foi dada a João Batista. Deus escolheu João Batista, o qual passou boa parte de sua vida desapercebido lá no deserto. Sua vestimenta, no outro lugar, diz que era de pelos de camelo e a sua dieta básica era gafanhotos e mel silvestre. A escolha de João Batista lembra a de Sansão. Isso nós vimos até lá no capítulo de número 1, quando falamos sobre o nascimento de João Batista. A sua escolha lembra de Sansão, que foi nazireu desde o ventre materno, com o objetivo de cumprir a missão dada por Deus. João também, como vimos na mensagem anterior, foi de fato um nazireu desde o ventre materno, devendo andar segundo o que preceituava o voto de nazireu. Mais diferente de Sansão, João Batista foi atento, não descumprindo os seus votos dados pelo próprio Deus. João Batista também lembra Jeremias. Jeremias, como profeta, tem o conhecimento de que foi escolhido antes do seu nascimento. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse, diz o texto, no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei, e te constituí profeta às nações. E aqui temos João Batista como o último profeta relacionado à antiga aliança, o qual também foi designado mesmo antes do seu nascimento, sendo já no seio materno, diz a Bíblia, cheio do Espírito Santo. E é este cheio do Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, que Deus usa para preparar o caminho do Senhor. No devido tempo, Deus sempre levanta pregadores para proclamar sua palavra, sendo que tudo está em seu plano eterno, no devido tempo e no devido lugar. Interessante que aqui o lugar não foi onde estavam esses grandes, importantes homens citados aqui no início do capítulo 3. João Batista não estava num desses lugares que poderíamos falar como lugares estratégicos. Mas aqui a estratégia de Deus foi o deserto. Um chamado, no caso, à reflexão, uma vez que lembra o tempo em que o povo de Deus passou no deserto. Então, a estratégia de Deus aqui é chamar o povo, a princípio, para o deserto. E João estava lá, perto de águas, para realizar o seu ministério. No caso, principalmente ao lado do Rio Jordão. Nós vimos em mensagens anteriores que Elias terminou o seu ministério atravessando o Jordão, e aqui nós temos João Batista começando o seu ministério exatamente no rio, à volta do Rio Jordão. Então, o primeiro destaque quanto à questão da pregação da palavra é que
Deus ele tem os seus escolhidos para essa pregação da palavra. E o segundo destaque, a palavra de Deus deve ser pregada fielmente e com intrepidez. A palavra de Deus deve ser pregada fielmente e com intrepidez. O que vemos é que João começa o seu ministério pregando com toda a intrepidez. E aqui ele repreende aqueles que estavam confiando na carne, no fato de serem filhos de Abraão, de ter o mesmo sangue de Abraão. Algo como ficar acomodado porque é filho de crente. Algo como, fique tranquilo, você está ligado a uma pessoa santa, a sua mãe é santa, a sua mãe ora por você. Esses que estavam confiando na carne, especialmente confiando na carne, João chama de raça de víboras, uma vez que não havia uma vida de quem não se arrependeu, de quem não se arrependeu realmente do seu pecado. Não eram verdadeiros filhos de Abraão, eram víboras, simplesmente fugindo do fogo. Acham que podem encontrar um jeito de escapar do juízo, no caso aqui sendo batizada, ainda permanecendo em seus pecados. Quanto a esses, João chama de raça de víboras. João é ousado em confrontar essas pessoas. Seu objetivo não era agradar as pessoas com aquilo que elas queriam ouvir. Ele sabia que, como pregador, deveria falar aquilo que as pessoas precisavam ouvir. E assim agia João Batista. Seu objetivo não era ganhar ninguém pela bajulação. Ele não era como os 400 profetas de Acabe, que procuravam simplesmente bajular Acabe. Ele era como o profeta Micaías, que falava a palavra de Deus. O seu objetivo era expor fielmente aquilo que deveria ser dito, sendo fiel na exposição e aplicação da palavra de Deus. João Batista falava a verdade. Ele pregava fielmente. Dele podia ser dito o que alguém disse de Jesus. Sabemos que és verdadeiro e que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas para as aparências dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Marcos capítulo 12, verso 14. Essa coragem de João Batista era com respeito à multidão, era com respeito às autoridades religiosas, era com respeito às autoridades políticas, quem quer que fosse. Veja que João Batista, com respeito a Herodes, essa autoridade, Herodes, gente que ninguém queria mexer, gente que para muitos é melhor bajular ou deixa de lado, porque é perigoso mexer com esse tipo de gente, mas lá foi João Batista e disse para Herodes que Herodes estava errado, estava em pecado, estando com a mulher do seu irmão. João Batista era de fato ousado, corajoso no cumprimento de sua vocação. E que fique claro, é uma ousadia de quem está cheio do Espírito Santo. Não é de ódio, não é de ira, não é de raiva. O que se vê é um homem, aliás, o que se vê não é um homem esparramando ódio ou extravasando um mau humor. João pregava assim, cheio do Espírito Santo. Havia amor em suas palavras, mas não um amor que se contrapõe aos mandamentos de Deus. É um amor que cumpre os mandamentos de Deus. Sabemos que foi uma ousadia que custou a sua própria vida. Verso 19 e 20. Diz que João foi preso e sabemos que depois, pela chance que teve Herodias, João Batista foi morto. A palavra pregada fielmente desperta as pessoas para o arrependimento, mas também incomoda e muito aqueles que não querem dar lugar para o arrependimento.
E quantos são os ministros da palavra de Deus que não sofrem exatamente por serem fiéis na exposição da palavra? E tem muita gente, como Herodes e Herodias, que até mesmo procuram, planejam a morte, a extinção desses pregadores da palavra. João Batista é morto, como diz em outro lugar, covardemente. O galardão desses que pregam fielmente a palavra de Deus geralmente não é recebido nesse mundo. Bom, o primeiro destaque que nós fizemos quanto à pregação da palavra é que Deus ele tem os seus escolhidos para essa pregação. Falamos depois que essa palavra deve ser pregada fielmente e com intrepidez. E em terceiro lugar, a palavra de Deus deve ser pregada objetivando mudança. A palavra de Deus deve ser pregada objetivando mudanças. Para João, as pessoas deveriam estar preparadas para a vinda do Messias, para a vinda do Cristo, de Jesus Cristo. Ele era, João Batista, a voz que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Essa era a pregação de João. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Naquela época, um rei tinha pessoas ao seu dispor, seguindo adiante dele para garantir que no caminho não estivesse entulho, não estivesse buracos, obstáculos, algum impedimento que podia dificultar a viagem. E João Batista é esse que prepara o caminho para o Cristo, esse que prepara o caminho para o Rei. E que desvios, que veredas tortas, que buracos e que obstáculos João Batista é enviado a ajustar? A vida das pessoas. Ele fazia isso, exatamente isso, ele objetivava na sua pregação a mudança na vida das pessoas. Nisso, João pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados, isto é, para perdão de pecados. O batismo simbolizava e testificava o perdão, tendo em vista o arrependimento. Batismo tem a ver com purificação, com a purificação que se recebe vinda não da água, mas de Deus. O sinal externo, no caso a água, aponta para a obra interna, a purificação do coração. O batismo de João não era o sacramento que mais tarde é ordenado por Jesus, mas também apontava para a purificação, para a remoção de pecados. João Batista pregava sobre a salvação e o juízo vindouro, na sua pregação para que houvesse mudança de vida. Pregava, falava sobre a salvação e falava também sobre o juízo vindouro. A salvação e juízo, nos versos 8 e 9, salvação aqui que é obra da graça de Deus, que se evidencia naqueles que produzem frutos dignos do arrependimento. Mas o texto também fala sobre juízo, no caso aqui, sobre a árvore que não produz bom fruto, a pessoa que não produz os frutos dignos do arrependimento. Veja também salvação e juízo nos versos 16 e 17. Aqui fala sobre o batismo com o Espírito Santo, então uma obra relacionada à salvação, o fato de Deus aspergir água pura sobre o seu povo e os purificar de todas as imundícias e de todos os ídolos, de acordo com o texto lá de Ezequiel, capítulo 36, verso 25 e 26. Esses batismos aqui no Novo Testamento está relacionado já àquilo que falava o Velho Testamento. Então, e nisto, Deus dá para o seu povo um novo coração, por esse derramar do Espírito Santo
na vida das pessoas. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Mas o texto também fala sobre juízo. Cristo Jesus, ele vem batizar com o Espírito Santo e com fogo. Fogo aqui é no sentido de juízo, tanto é que no verso de número 17 está escrito: a sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Então, quando fala de fogo aqui, a referência é ao juízo. Cristo Jesus, ele veio trazendo tanto salvação como também juízo. João Batista também anunciava isso, que o Messias haveria de vir trazendo salvação e trazendo também juízo. João Batista pregava o evangelho, diz no versículo 18. Ele anunciava o evangelho, isto é, para ele a salvação não era pelas obras das pessoas, e sim pela obra de Cristo Jesus, então logo recebida de graça. João pregava realmente, amados, objetivando mudanças, e exortava e dava instruções específicas sobre o que cada um deveria fazer. Em geral, para a multidão aqui ele destacou o dever da caridade. Já para os desprezados publicanos, cobradores de impostos, ele não os repreende pela a profissão deles em si. O que ele diz é que eles deveriam ser honestos. E os soldados, quando perguntaram o que eles também deveriam fazer, Jesus não fala que a profissão deles era irregular, que eles não deveriam ser soldados, pelo contrário, deveriam continuar sendo soldados, e o que deveriam fazer era não usar a autoridade para benefício próprio. O produzir frutos dignos do arrependimento, como diz o texto aqui, João Batista diz isso, produzir frutos dignos do arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento significa exatamente viver uma vida em que o comportamento prova que de fato houve um arrependimento. Então você vê isso exatamente pela atitude, pelo comportamento das pessoas. Por isso que a Bíblia também cobra o comportamento. É claro que arrependimento não implica apenas numa mudança de comportamento, uma vez que significa também mudança de coração. João Batista faz isso, pregava objetivando a mudança das pessoas. Então aqui alguns destaques sobre a pregação da palavra de Deus. Deus tem os seus escolhidos para a pregação da palavra. Essa palavra deve ser pregada com intrepidez, fielmente. Essa palavra deve ser pregada objetivando mudança. Isso fazia João Batista. E ainda, em quarto lugar, é nosso dever pregar a palavra de Deus, conduzindo as pessoas a Cristo. Era exatamente isso que fazia João Batista. Ele pregava a palavra de Deus, conduzindo as pessoas a Cristo. João pregava preparando o caminho do Senhor. Isso para que toda a carne veja a salvação que vem de Deus, como diz no fim do verso de número 5. A salvação que vem de Deus vem através de Cristo. Ele foi dado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui no texto, João esclarece que não é o Cristo, ele não é o Cristo. Certamente o fato das pessoas pensarem que ele podia ser o Cristo, por um lado, era um ponto a favor de João, pois a vida e comportamento de João era exemplar, a ponto de perguntarem se ele não era o próprio Cristo. Mas João deixou bem claro aqui que ele não era o Cristo. No seu ministério, João deixou isso bem claro. Essa honra ele não toma para si, essa honra só cabia a Jesus Cristo mesmo. João Batista ele se compara como sendo o amigo do noivo, sendo o noivo Cristo Jesus. Isso você pode ver lá em João capítulo 3, verso 28 até o verso 30. João é o amigo do noivo e o noivo é Cristo Jesus. E o que João diz sobre Cristo?
ele diz que não é digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tal era a grandeza de Cristo comparado ao que era João Batista. E como nós vimos lá na primeira pregação sobre João Batista, a Bíblia fala que João Batista era grande, mas entretanto, não diante de Cristo Jesus. Diante de Cristo Jesus, ele diz isso, que não era digno nem mesmo de desamarrar as sandálias, as correias das suas sandálias. João Batista diz que Cristo Jesus é mais poderoso do que ele, sendo que ele, no batismo, João Batista no batismo, ele administra apenas aquilo que é exterior. Já Cristo Jesus, ele administra no interior. Ele realmente realiza a obra, no caso, a obra da salvação. João Batista, ele apenas tem a capacidade de administrar aquilo que é exterior, mas Cristo Jesus, ele tem um poder para trabalhar em nosso coração, em nosso interior, derramar o seu Espírito no nosso coração. Cristo Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista é aquele que simplesmente batiza com água. Cristo, na linguagem lá de Malaquias, capítulo 4, é o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas e, como vimos, também trazendo juízo. Na primeira vinda de Jesus, Jesus vem principalmente trazendo salvação, e já na sua segunda vinda, ele vem trazendo também o juízo, conhecido como juízo final. No outro lugar, João Batista aponta para Cristo e disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E veja, diz o texto que João pregava o Evangelho. João pregava o Evangelho. E não se pode pregar o Evangelho se não se fala de Cristo Jesus. O Evangelho tem a ver com a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. João Batista pregava o Evangelho, conduzindo pessoas a Cristo. Destacamos nesse texto o ministério de pregação de João Batista, a voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Nós vimos que é Deus mesmo quem escolhe esses pregadores do Evangelho. Não tem a ver com a iniciativa e escolha das pessoas, mas sim com a iniciativa e escolha de Deus. Podemos até orar para que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara, mas isso reconhecendo que é Ele quem envia esses pregadores. Ele tem os seus escolhidos, aqueles que Ele unge para o exercício do sagrado ministério. Nós vimos que esses que pregam a palavra devem pregar fielmente, com toda intrepidez. Logo, você que é pregador da palavra de Deus, lembre-se sempre disso. Deve pregar fielmente, com toda intrepidez. Essa intrepidez na Bíblia é associada à unção do Espírito Santo, necessária a todos os que proclamam a palavra de Deus. Exortando Timóteo a firmeza e intrepidez no ministério, Paulo diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Nós vimos que a palavra de Deus deve ser pregada objetivando mudança de vida, mudança de coração, que as pessoas produzam frutos dignos do arrependimento. Você que está ouvindo essa palavra, lembre-se disso, você deve produzir esses frutos dignos do arrependimento. Destaco aqui mais uma vez que para isso nós contamos com a ação do Espírito Santo. Os pregadores da palavra contam com a ação do Espírito Santo, que faz com que a palavra de Deus entre nos ouvidos
e entre também no coração das pessoas, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne, como diz Ezequiel 36, 26. Deus nos dá um novo coração. Enquanto nós pregamos, nós contamos com isso, com essa ação poderosa do Espírito Santo, transformando o coração, transformando a vida das pessoas. E vimos que o nosso dever é pregar a palavra de Deus, conduzindo as pessoas a Cristo. Ora, as Escrituras testificam que Cristo é o assunto principal do Velho e do Novo Testamento. Para ver uma boa pregação, precisamos ver se Cristo Jesus está sendo evidenciado nessa pregação, porque Cristo é o assunto principal das Escrituras Sagradas. Não pode haver pregação que não conduza de alguma maneira as pessoas a Cristo Jesus. Como escreveu Charles Spurgeon num dos seus textos, ele citando alguém, eu nunca encontrei um texto que não possuísse uma estrada para Cristo. Ainda que eu ache um que não tenha estrada para Cristo, eu farei uma e passaria por cima de todas as valas, mas eu chegaria ao meu mestre pois um sermão não pode fazer nada de bom a menos que tenha o perfume de Cristo. Em cada texto da Escritura há uma estrada para Cristo. Como é dever de toda a igreja pregar o Evangelho, temos também a missão de prepararmos o caminho do Senhor, pela pregação e pela valorização do ministério da pregação da palavra. Toda a igreja deve valorizar o ministério da pregação da palavra. E devemos estar preparados e chamar as pessoas à fé e ao arrependimento para que produzam frutos dignos do arrependimento, dando a atenção ao noivo, dando atenção a Cristo, o nosso Salvador.